Olá, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui nós estamos para trazer para você uma mensagem que venha através do Espírito Santo despertar o teu dia, né? Que ela venha te direcionar, enfim, né? Que ela venha falar com você através dessa mensagem. Hoje eu vou contar uma pequena história e através dessa história nós estaremos refletindo com a palavra de Deus. É uma história que conta-se que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. E não há dúvida alguma que se tivéssemos o mesmo convite, aceitaríamos. Assim aceitou o homem. Todos nós temos sempre o costume de deixar tudo o que é melhor para o final. Notamos isso até mesmo quando nós vamos comer. Deixamos normalmente a sobremesa para o final. Nunca comemos antes. Então, primeiramente, foram conhecer o inferno. Entretanto, no inferno, passando por uma porta, o homem viu uma sala em cujo o centro havia o quê? Um caldeirão. Isso mesmo, um caldeirão de substanciosa sopa que lhe dava até água na boca. E à sua volta estavam sentadas muitas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, contudo de cabo muito comprido, que de certa forma lhes possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca, devido ao comprimento do cabo. O sofrimento era grande e o homem conseguia sentir isso. Deus, achando que o homem já havia visto o suficiente, em seguida o levou a conhecer o céu. Entraram no céu e, ao atravessar uma porta, deram em uma sala idêntica à primeira que eles haviam atravessado. O homem já havia visto aquele lugar horrível. Havia ali um mesmo caldeirão, muitas pessoas em volta, e as mesmas colheres com os cabos compridos. Mas o que o homem notava é que não havia desespero algum nas pessoas. Estavam todos saciados, não havia fome, não havia sofrimento algum. Era visível naquele local, ali no meio daquele pessoal, assim, um grande contentamento. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, e o Senhor diz assim: Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o homem, sem entender o que estava acontecendo, pergunta ao Senhor: eu não compreendo, Senhor meu Deus, por que aqui as pessoas estão felizes e saciadas, enquanto lá no inferno, na outra sala, morrem de aflição, de fome, desespero, se não há diferença e é tudo igual? Aí Deus sorriu e com grande amor respondeu: você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Então, irmão, nós vamos tirar desta mensagem um aproveito dessa mensagem, dessa pequena história, e analisar e refletir à luz da palavra nas situações e as lições que aqui encontram. Podemos aprender com isso também. A primeira delas é que o inferno havia um grande egoísmo, tal como quase sempre acontece conosco, com o povo. Pode notar que nós estamos sempre muito preocupados com o nosso próprio eu, né? E dificilmente nos lembramos das outras pessoas. Já nós nos gostamos por natureza. Então agora só precisamos o quê? Amar ao próximo.
Em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos que Jesus deixou. Não queremos nem saber o que se passa no vizinho. O que consegui com o meu esforço é tudo meu, é minha vida. Olhar para os lados de maneira alguma, porque posso me deparar com alguma situação que eu preciso ajudar alguém. Então não quero nem pensar em virar o rosto para o lado. Estou muito preocupado com a minha própria fome e não quero analisar a situação para eu não me envolver com a fome e a dificuldade alheia ou a dos outros. Lá em Lucas nós encontramos no capítulo de número 16, versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. As dificuldades em nossas vidas nos fazem procurar alternativas e sermos criativos. Na situação das pessoas que estavam no inferno, preocupados consigo mesmos, e sequer pensaram na união. Eles estavam querendo se safar da situação triste e desesperadora em que se encontravam. Não tiveram que iniciativa de buscar alternativas que pudessem resolver o problema de uma forma geral. Também encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, faltou ajuda, faltou a solidariedade, faltou o amor mútuo. Aquele amor de Jesus nos ofereceu, o amor ágape, um amor sem medidas, um amor incondicional. Ainda que procuremos transpor as barreiras que aparecem em nosso caminho, melhor é quando fazemos isso com a ajuda de outras pessoas. No céu acontecia assim, as pessoas se ajudavam mutuamente pelo amor que receberam de Cristo. E só desta maneira eram compensados tendo sua fome saciada. Também lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Então é muito difícil fazermos algo sozinhos, embora não seja impossível. Portanto, quando for fazer algo e encontrar dificuldade ou quando tiver problemas, tente se lembrar de pedir ajuda. Deixe de lado o teu orgulho, o teu egoísmo. Em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, tem um pequeno trecho que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa. Conte a sua dificuldade para os outros, para que conheçam o seu problema, assim te possam estender as mãos. Não queira fazer nada sozinho. Procure alguém que possa te ajudar. Qual é o seu problema hoje? Qual é a situação que você está passando hoje? Dobre o seu joelho, clame ao Senhor, busque socorro dele, busque auxílio dele. Também aconselho aos irmãos, peço também o máximo de cuidado ao contar seus problemas a alguém. Não exponha a sua vida a qualquer pessoa, a qualquer um. Procure o seu líder espiritual, procure o pastor da tua igreja, procure aquele que está firmado na palavra. Tomando esse cuidado, você vai evitar que os seus problemas virem uma manchete e acaba lhe trazendo maiores aborrecimentos. Em vez de você encontrar uma resposta, um resultado, uma ajuda, você vai encontrar muitos mais problemas do que você possa imaginar. Então procure, eu creio que você aí do outro lado, você tem o seu pastor, você tem seu companheiro, esposas e esposos que procurem um ao outro para se conversar. Filhos que procurem seus pais para conversar, jovens que procurem seus líderes, jovens da sua liderança, jovens para conversar, os ministérios de casais que procurem aquele que é responsável pelos casais, os ministérios de jovens que procurem a liderança jovem para você conversar e colocar seus problemas. Enfim,
Procure alguém que esteja apto a te atender através da palavra, a luz da palavra. Eu agradeço mais uma vez a tua atenção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.